Eu vou deixar gravando, Elaine, o que tu Certo. acha. Pra gente disponibilizar depois para os alunos Tudo da bem, pós. Tá bom? tudo bem. Então, vamos lá, né? Lugar de fala é o primeiro assunto que eu escolhi do texto, né, da Regina Dalcastainer. E a Regina, para quem não conhece, ela é uma pesquisadora, ela é escritora, ela é uma crítica literária brasileira e doutora em teoria literária pela Universidade de Brasília, certo? E, aliás, ela é doutora pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, e leciona como professora titular da Universidade de Brasília. Então, ela coordena grupos de estudos em literatura brasileira, claro, literatura brasileira contemporânea, que é a que ela está mais, né, empenhada, e ela reúne aí uma série de pesquisadores de diversos países. Na literatura brasileira contemporânea, que é esse livro que vocês estão vendo aí, Um Território Contestado, ela vai mostrar o elitismo do escritor brasileiro, né? E nesse elitismo, o que é que ela identificou? Ela identificou que, geralmente, é o homem branco, com diploma superior, e que mora no estado do Rio de Janeiro ou em São Paulo, que tem, né, esse dom, o poder, aí, o lugar de fala, vamos dizer assim, da escrita. Tá? Então, ela mostra aí um certo elitismo centralizado nessas duas capitais, Rio de Janeiro e São Paulo, que é a foto da professora. Tá? Então, essa discussão sobre o lugar de fala, ele é também observado no livro da filósofa e ativista de Jamila Ribeiro, vocês observem aí a foto dela, né, devem conhecer, no livro que é Lugar de Fala, tá? E também no livro da Gayatri Spivak, Pode o Subalterno Falar. Não sei se vocês conhecem, mas quem for meu aluno, eu acho que já andei falando algo sobre esse livro. Então, mas antes de adentrarmos, certo, no assunto, eu pergunto para vocês, né, o que é lugar de fala no entendimento de vocês? O que seria lugar de fala? Podem ficar à vontade para responder. A gente vai ter que apontar, né, Elaine? É. Fica à vontade, pessoal. A gente não vai seguir assim 100% aquela formalidade de eventos que acontece diariamente. Pode ficar à vontade para ligar o microfone, para falar, para perguntar no chat também, tá bom? A gente quer a interação mesmo. Vamos lá participar. Márcia. Tá acompanhando o chat, né? Tá, né? Então, a Márcia aqui colocou, Pronto. né, o papel do indivíduo em meio à sociedade. Deve ser o espaço, a Vanessa colocou. Quem mais, gente? Quem pode falar sobre determinado assunto, Daniel colocou. Manifestação das características sociais em determinada comunidade, bem como as particularidades de cada uma. Muito bem, Francinaldo. É o local de onde o sujeito parte para falar de suas vivências. Deve ser as características. Jaimara, né? Falou. Ramilson falou, deve ser as características de onde ocupo, a classe social, Raíssa de onde se fala. Muito bem. Alguém mais? Então, muito bem, gente. Que é o lugar de fala. É isso mesmo que vocês aí colocaram, né, no chat. O lugar de fala, ele é o lugar, né, o local social em que as pessoas, no caso, elas estão aí inseridas na sociedade. É uma discussão, né, de poder
dentro do nosso contexto social, né? Dentro do contexto que nós estamos aí, aqui no caso, inseridos. Então, o lugar de fala, ele não vai ser, como posso dizer, uma experiência individual, tá? Ela é uma experiência coletiva. Por exemplo, como um determinado grupo social ele está sendo localizado em determinados espaços. Se a gente for parar para pensar, a gente vai observar que uns têm os espaços privilegiados e outros não, né? Então, todos nós temos o nosso lugar de fala. Por exemplo, os brancos, né, eles podem discutir sobre o racismo. Um homem branco, ele discute sobre essa questão do racismo, mas a partir do lugar de fala em que ele está. É diferente de um negro que vivencia essa situação, né? Que tá ali vivenciando a situação do racismo constantemente. Vocês entenderam? Márcia Eduardo, o papel que cada indivíduo tem em meio à sociedade. Muito bem. Então, o branco ele pode sim, tá? Se unir a essa causa e ajudar cada vez mais contra a desigualdade. Só que ele nunca vai, como eu posso dizer, falar dessa questão do preconceito igual a um homem negro, né? Que tem aquela vivência, certo? É essa a questão. Por outro lado, a gente já observa que escritores, pesquisadores vão falar dessa questão, mas com outro intuito, aí já entra uma outra discussão, que é com o intuito de querer se apropriar, né, do que não é seu. Aí já entra uma outra discussão de apropriação de uma cultura, apropriação de um lugar de fala, vamos dizer assim. Mas eu pergunto para vocês, né, quem é que pode falar na nossa sociedade? O que acontece quando falamos? Sobre o que falar? O que vocês acham? Quem é que pode falar? E o que acontece quando falamos? Todos podem falar. O escritor pode se expressar. O que acontece quando falamos? E sobre o que podemos falar? Todos têm o direito de falar. Muda a posição de quem fala. O leitor pode ser crítico. Muito bem, Fernando. Todos podem falar, Jaimara, mas cada um, né, entendendo aí o seu lugar de fala. Muito bem. Então, vocês já pararam assim para observar quando nos colocamos no local, no lugar de oposição a um determinado governo, às vezes nós somos considerados como comunistas, né, assim, sofremos até preconceitos, não somos aceitos. E isso também acontece na literatura. Na literatura, quem é que pode falar? Caroline diz aqui, quando falamos, apresentamos ideias, todos podemos falar, ao falar nos comunicamos e nos posicionamos criticamente, a Nayara falou, estou gostando da participação de vocês. Ramilson, quem pode falar para massas em termos de mídia são os famosos grupos econômicos que controlam uma série de coisas. Em síntese, a opinião das massas. Muito bom. Todos são protagonistas do lugar de fala.
o que não se pode generalizar são pensamentos individualistas sobre determinada comunidade. Muito bem, Francinaldo. Márcia, na teoria todos podem falar, na prática é um pouco diferente. Muito bem. Certo, amigos. Então, na literatura, gente, não é diferente. A gente pode observar quem é que pode falar na literatura. Por exemplo, há anos, quem são os que detêm o poder do lugar de fala na literatura? O homem de classe média, branco, heterossexual. E o oposto fala, de um tempo para cá vem acontecendo, né? Homens de classe baixa, mulheres de classe baixa, mulheres negras, homens negros, homossexuais. E a mulher tem o direito de fala? O que é que vocês acham? A mulher tem o direito de fala? Maria Firmina realmente foi silenciada, né? É um exemplo aí, né? Durante anos, não só Maria Firmina, mas outras mulheres foram silenciadas, tá? Na literatura. Então, a partir dessas considerações, vocês já percebem, né? Quem pode falar no contexto social, não é verdade? Quem é que tem o acesso à voz na literatura? Nós já podemos aí observar uma desconstrução de vozes centradas. No caso, as vozes centradas na literatura são vozes hegemônicas, masculinas, não é isso? A literatura, durante um bom tempo, um bom período, foi centralizado em uma literatura masculina, né? Então, quando a gente observa outras literaturas conquistando seus lugares de fala, como, por exemplo, a voz negra na literatura, como Maria Firmina dos Reis, a voz gay, né? Outros grupos sociais, nós estamos observando agora, né, no nosso tempo contemporâneo, que eles estão ganhando aí o seu espaço e sendo representados, né, na sociedade. Então, nós vamos observar, hoje as mulheres estão mais ávidas em falar na literatura, ela permite que as mulheres entrem com este poder. Muito bem, João. Boa noite, Elane. Queria só fazer uma Pode falar. observação. Acredito que hoje as mulheres elas estão mais ávidas em falar na literatura. A literatura permite que as mulheres adentrem ao contexto da literatura, quando nós percebemos que a Conceição Evaristo, que é uma escritora negra, brasileira, e outras escritoras, ela já tem esse espaço aberto, porque a literatura contemporânea já permite essa inserção dessas mulheres. As mulheres elas não podem ficar obsoletas dentro, vista no passado, não. Hoje elas são observadas, hoje elas são... A sua literatura que elas trazem, que elas expõem, elas são uma literatura peculiar, característica e atual. A literatura, ela abrange a todos. Sei. Mas nós temos domínio lá. Mas nós termina lá. Nós botamos no portão, chovendo tudinho, mas não sabe. Teu microfone, Helene. Esqueci de ligar. Então, o que é que eu estava falando, né? Aqui sobre esse slide. Os grupos sociais, eles se tornam mais conscientes, né, das dificuldades associadas ao lugar de fala. Quem fala, né, e em nome de quem. Então, tudo isso se traduz aí no crescente debate sobre o espaço, né? Teve algumas pessoas que colocaram aí a questão do espaço. Na literatura brasileira e em outras dos grupos marginalizados, entendidos
em sentido amplo, como todos aqueles que vivenciam uma identidade coletiva, que recebem valoração negativa da cultura dominante, que sejam definidos por sexo, etnia, cor, orientação sexual, posição nas relações de produção, condição física ou outro critério. Então, gente, essa discussão do texto da Regina Data Steiner é sobre essas vozes, né, que recebem valoração, isso mesmo, valoração negativa na sociedade, que é a mesma discussão da Spivak, ou Spivak, tem gente que chama Spivak, do livro Pode Subalterno Falar, sobre o silenciamento dos marginalizados, identificamos, né, no caso aí, vozes que vão se sobrepor aos menos favorecidos e que vão, no caso, falar por essas pessoas. No nosso contexto social, na literatura, durante um bom tempo, aconteceu isso. Vozes falando pela pessoa que está ali no silenciamento, que está ali na margem, né? Falando em nome dessas pessoas. Mas não falando de forma totalmente representativa. Quem já leu o texto da Regina vai observar lá, né, que ela coloca vários exemplos, né, dessa questão. Então, como é que isso acontece? É simples, né? Vocês podem observar o grupo LGBTQIA+. Né? Esse grupo, será se esse grupo, né, ele está sendo bem representado por um deputado que seja branco, heterossexual? O que vocês acham? Será que esse grupo é bem representado? Professora, boa noite. Boa noite. Boa noite, tá me ouvindo? Estou sim. Sim, é porque a gente está falando de algo, abaixa bem aí. A gente está falando de algo aqui na aula que aconteceu no meu artístico e eu não posso deixar de falar. Sabe o que Pode foi? falar. Um dos meus ídolos, né, da música brasileira, o integrante, o líder do Racionais MCs, né? Para quem não conhece Racionais MCs, já que a gente está falando de diferenças, é um grupo de hip hop que vem da periferia há 30 anos e que fala pelos jovens da periferia que conseguem vencer na vida sem entrar para o crime. E ele colocou assim, ó, só vai entrar no meu show, ele postou, o cantor, só vai entrar no meu show quem tiver o documento de vacinação. E um jornalista fez lá uma postagem que eu achei inconveniente, que foi o seguinte: o cantor do Racionais MCs cobra documento de vacinação, mas não cobra antecedentes criminais. Nossa, isso foi um choque para nós fãs do Racionais MCs, professor. Sabe? Isso foi ao meu ver, isso foi um ato de preconceito claro. Acontece muito, né, isso, com racismo. Então, uma assembleia, né, formada por homens brancos, ela pode realmente dizer representativa quando aqueles que ela representa possuem aí uma diversidade étnica muito maior. Será se ela pode ser representativa? Então, essa discussão, tá, sobre com certeza não, né, Márcia? Essa discussão sobre a questão da representação, ela é muito presente também na nossa literatura. Um homem que escreve literatura feminina, ele tem certa subjetividade para falar de mulheres? O que vocês acham? Me respondam aí. Sim ou não? Não, acho que não. Com certeza não, né? Ele pode falar sim, mas ele não vai ter uma subjetividade que uma mulher tem. Não é verdade? Sim, não é o lugar de fala dele. Não é. Então, será se a mulher ela estará bem representada nessa literatura? Com certeza não, né? Então, é isso, gente, que é abordado no texto.
vozes superiores que sobrepõem a outras vozes que estão à margem, né? E que falam por elas. Essas vozes, com certeza, que são consideradas marginalizadas, elas não estão sendo representadas, nem na vida real e nem na literatura. Então, vocês entenderam agora como é que se articula a questão do lugar de fala? Os menos favorecidos, eles não são representados. Existem aí outras vozes falando por eles. Por isso a pergunta, o subalterno pode falar? Né? Hoje nós já observamos aí uma certa desconstrução, graças a Deus por isso. Então, a Dalka Steiner, no texto dela, ela vai abordar que na narrativa brasileira contemporânea é marcante aí a ausência quase absoluta de representantes das classes populares. Então, ela fala, né, de produtos literários e que esses produtores que ela fala, produtores literários, eles vão se estender aí aos personagens, tá? Aí, quando chega nos personagens, é que a gente observa aí o preconceito, né? O negro, como é que ele é representado na mídia, nas novelas. O negro, dificilmente a gente observa ele com uma representatividade de um homem bem-sucedido, né? Ele vai ser escravo, ele vai ser... a mulher negra vai ser doméstica. Uma exceção foi a da Thaís Araújo, não é? Que ela já adquiriu papéis aí de protagonismo na novela. Mas, se a gente for observar, não tem. Na nossa vida real, quantos professores negros vocês já tiveram? Então, é sempre a minoria, entenderam? Sempre a minoria. Desculpa. Então, as classes populares, elas possuem aí menor capacidade de acesso a todas as esferas de produção discursiva. Elas estão aí subrepresentadas no parlamento e na política, né, como um todo, na mídia, no ambiente acadêmico e também na literatura. Então, a escritora, né, vai falar no texto que se seu modo de viver, que o modo de viver desses indivíduos, no caso, ele não serve, né? A sua experiência, ela não tem um valor. A questão, né, dessa discussão toda é o poder. Quem é que detém o poder? De quem controla, né, todo esse discurso? Então, são esses que possuem o lugar de fala, né? Aqueles que detêm o poder de fala. Então, eu espero que vocês possam estar compreendendo, né? Então, por isso que é importante, tá, a questão dos movimentos sociais. É muito importante os movimentos sociais. Brigando ali, né, pelos seus direitos. Muitas vezes as pessoas são chamadas de vozes agressivas, sofrem preconceitos, são até sacrificadas, na verdade, por conta de estarem ali na luta pelo seu poder. Então, a Regina ela vai dizer, né, que o controle do discurso, daquele discurso que é abordado até por Foucault, ele é a negação do direito de fala àqueles que não preenchem determinados requisitos sociais. Então, aquele que não preenche um requisito social superior, ele não tem direito de fala. E é isso, né, que vai silenciar os grupos que, no caso, que não pertence aí à classe social elevada. E aí é que entra a questão de eles serem sempre dominados por esses, né? E tem aí, né, o seu local à margem da sociedade. Então, essa questão vai acontecer também na literatura. O que, né, a gente deve fazer diante disso? É uma questão difícil, né, de ser respondida, mas a solução pode estar na questão da democratização. É isso que a escritora diz, né? E é importante também que novas vozes na política elas sejam incluídas, também pode-se incluir vozes na mídia. Então, dessa forma, o que vai acontecer? Né? Poderá, né,
ser imaginada também uma democratização na literatura. Na verdade, se vocês forem parar para pensar, isso já acontece, tá? A democratização na literatura. Mas o que é preciso, né? É preciso que mais vozes sejam aí incluídas. Um exemplo, né, que a escritora Regina aborda lá no texto, é que quando a gente lê Carolina Maria de Jesus, esta, né, é uma forma aí de legitimar a literatura de Carolina Maria de Jesus e de colocar a Carolina no mesmo patamar da literatura de Clarice Lispector, na literatura de Guimarães Rosa, entendeu? Então, a literatura, muitas vezes, ela vem como uma forma de denúncia, né, de denunciar essas mazelas, esses preconceitos que causam aí a desigualdade social. E aí, desse modo, o que é que a gente vai observar, né? A escritora vai fazer uma divisão de representação do marginalizado na sociedade contemporânea, né? Ela faz a divisão desses sujeitos marginalizados. E aí, né, ela aborda a questão do exorcismo de narrativas contemporâneas, né, que é centralizado em tradições e que vão reforçar, são textos que vão reforçando essas tradições. Ela cita exemplos como o Rubem Fonseca, o Dalton Trevisan, que vai construir aí um tipo de literatura colocando o marginalizado como subalterno da classe dominante. Né? É claro, o preconceito. Aí a gente vai observar um narrador estando do lado da classe média e o pobre sendo visto como anormal, patológico. E isso vai aí reafirmar na literatura, vai reafirmando, no caso, preconceitos. Aí vem também a questão crítica, que as obras que possuem um protagonismo, vamos dizer assim, e são, ao mesmo tempo, narradores e autores, quando não críticos. Tá? O protagonista ele é narrador e autor ao mesmo tempo. Ou então ele é um crítico. E aí a gente vai observar, né, a impossibilidade de falar pelo outro, de sequer dar a voz ao outro nessa questão da crítica. Um exemplo que ela dá é o livro A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, na forma em que o narrador ele vai destacar a jovem nordestina. Ele fala que ela é parda, feia, pobre, inapta, até meio suja. Então, ele coloca, né, essa personagem nordestina com todas as características negativas que a classe dominante lhe dá. Né? Então, isso sugere que a autoridade de quem fala pelo outro tem de ser questionada, na verdade, tanto em termos literários como em termos sociais. Tá? Então, vem de dentro, né? A fala de Carolina fala da questão dos constrangimentos que ela sofreu. Por exemplo, a Clarice Lispector, ela nunca precisou justificar nada da sua literatura. Já a Carolina Maria de Jesus, ela teve que estar justificando o tempo todo, né, a sua literatura. Deixa eu ver aqui. Fernando diz que a partir da terceira geração modernista, passando para o contemporâneo, a mulher ganhou mais espaço, com certeza. Com Cecília Meirelles, Clarice. Boa noite, Manuel. Então, gente, a questão de acesso, de espaços, de acessar espaços sociais, é o que vai caracterizar o lugar de fala. Então, Carolina, ela não teve, no caso, acesso a todos os espaços. E isso, né, é abordado no texto da Regina. Vejam só como é que diz a citação aí. Está no texto da Regina da Castanha. Convidada a comparecer a uma recepção em homenagem a Clarice Lispector em 1962, Carolina Maria de Jesus conta que sentiu o desagrado causado por sua presença e que sequer foi cumprimentada por Lispector.
Retornei para casa pensando no dinheiro que gastei pintando unhas e pagando conduções. Dinheiro que poderia guardar para comprar pão e feijão para os meus filhos. Olhem só, gente. Então, será se Carolina Maria de Jesus fosse rica, ela seria tratada assim? O que vocês me dizem aí? Será que ela ia ser tratada dessa forma se ela fosse uma mulher rica e bem-sucedida, ainda mais branca? Com certeza não é, Márcia? Então, entenderam aí qual o motivo de nos colocarmos em uma posição de lutar pelos nossos direitos? Carolina, ela só foi vista de dentro da favela. Mesmo assim, ela consegue, né, ascender na literatura quando ela passa a ser vista do lado de fora. Mesmo, né, sendo caracterizada como subalterna, favelada, que escreveu um diário. Então, para a Regina, a literatura receberá a sua valorização quando for incluído o lugar de onde se ouve. É importante também observar, é importante também escutar, né? E daí é que a literatura vai receber a sua valoração. E aí vem a diversidade, né, que ela cita a teórica americana Nancy Fraser, e ela fala aí do reconhecimento dos subalternos, do valor da experiência da manifestação e da manifestação dessas experiências, seguidas por trabalhadores, mulheres, negros, índios, gays, deficientes. Então, quando se reconhece, né, a experiência desses sujeitos que estão, né, à margem, eu não gosto muito de chamar marginalizado, mas muitos escritores e pesquisadores colocam, né, eu gosto de chamar mais sujeitos que estão à margem. Então, isso, né, é incluí-los na diversidade. Quando a gente reconhece as experiências desses sujeitos que não são reconhecidos. E a literatura ela vai incluir toda essa diversidade e vai legitimar, né, a literatura que vai, no caso, se democratizar a partir do fazer literário. Então, sugere-se o quê? Que nós, como leitores, sejamos mais atentos ao que a gente lê, que a gente desconfie do narrador, tá? Que a gente observe, no caso, os preconceitos embutidos no texto. Isso é muito importante. No final do texto da Regina, né, ela destaca, ela conclui com Carolina Maria de Jesus, né, quando ela clama aí pelo direito de expressão, quando ela diz: hoje estou com frio interno e externo. Eu estava sentada ao sol escrevendo e supliquei: ó, meu Deus, preciso de voz. Então, as pessoas que estão na subalternidade, os sujeitos que estão à margem, eles precisam ser escutados também. Eles precisam, né, conquistar os seus lugares de fala. E, graças a Deus, nós já estamos observando essa desconstrução na literatura, né, com a literatura negro-brasileira, com a literatura africana, com a literatura gay, e outras literaturas, com a literatura feminina, literatura feminista, não é? Eu posso disponibilizar o slide, tá certo? Então, a gente observa essa desconstrução, né? Antes, o centro hegemônico era masculino, hoje a gente observa outras literaturas tomando também esse centro. Bom? Então, vamos passar para o segundo texto, né? O que é o contemporâneo, de Giorgio Agamben, que é um filósofo, tá a imagem dele aí para vocês, italiano, ele é autor de obras que vão falar de temas da estética, da política, né? Nesse texto, que é contemporâneo, ele vai traçando aí definições sobre o que é o contemporâneo, né? Não é um texto fácil, de primeira leitura você pode até não compreender o que ele está querendo repassar, mas se você for observar bem, ele vai estar aí falando das definições, ele vai estar dando definições sobre o contemporâneo.
Então, eu pergunto para vocês, o que é o contemporâneo? O que vocês entendem pelo contemporâneo? O atual. O que mais? As datas mais recentes. É tudo que ocorre no nosso tempo. Muito bem. O que mais? Sair da zona de conforto. Muito bem, Clamar. Só? Então, o Agamben, né, ele fala o século em que estamos vivendo. Muito bem, Manuel. Ele fala, né, que o contemporâneo ele pertence verdadeiramente ao seu tempo. É verdadeiramente contemporâneo aquele que não coincide perfeitamente com este, nem está adequado às suas pretensões e é, portanto, nesse sentido, inatual, mas exatamente por isso, exatamente através desse deslocamento e desse anacronismo, ele é capaz, mais do que os outros, de perceber e aprender o seu tempo. Então, para Agamben, o tempo, né, é a nossa contemporaneidade. O tempo, ele é a nossa contemporaneidade. E isso que é ser contemporâneo. Né? Isso é que é ser contemporâneo dos textos, dos autores que examinamos. Ele vai citar Barthes e dizer que o contemporâneo é intempestivo. O contemporâneo é o tempo em que nós estamos vivendo agora. Né? O tempo da agora, e não o outro. É esse momento aqui. Então, é singular, né, a relação do contemporâneo com o próprio tempo. O outro conceito que ele dá para o contemporâneo, ele diz que é aquele que mantém fixo o olhar no tempo para nele perceber não as luzes, mas o escuro. Todos os tempos são, para quem deles experimenta, contemporaneidade, obscuros. Contemporâneo é justamente aquele que sabe ver essa obscuridade, que é capaz de escrever mergulhando apenas nas trevas do presente. Então, contemporâneo é aquele que não vai se deixar cegar pelas luzes do século. É aquele que percebe o escuro do seu tempo como algo que ele concerne e não cessa, né, não cessa para interpretá-lo. Então, ele vai traçando várias definições. Mas, na opinião de vocês, o que seria essa questão? O que seria esse escuro? O que seria esse escuro? As adversidades. Contemporâneo e moderno são as mesmas coisas? Não. O moderno, se tu for falar o moderno e contemporâneo é diferente. Se tu estiver falando da literatura, são, como eu posso dizer, fases diferentes. Problemas sociais impostos pela sociedade que se acha superior. Falta de conhecimento. Muito bem. Quem mais? O que é o escuro para vocês, gente? O que seria esse escuro que o Agamben fala? É o racismo. Então, pode também ser considerado, né, como aquele que percebe as mazelas do tempo, tá? O escuro.
pode ser considerado aquele que vai perceber o que está, né, indo de errado, o que é errado ali naquele tempo. Então, ele fala, ele diz também, no caso, que contemporâneo é aquele que, dividindo e interpolando o tempo, está à altura de transformá-lo e de colocá-lo em relação com os outros tempos, né? Então, quem consiste em utilizar os conceitos e ideias de uma época para analisar os fatos de outro tempo é contemporâneo. Aí ele vai caracterizar, né? Ele vai dizer que é o anacronismo, é aquilo que é aquilo que permite a gente aprender no nosso próprio tempo. Aí ele vai dar um exemplo que faz a gente entender bem o que é essa questão do contemporâneo. É, no caso, o exemplo da moda. Né? O que é que define essa descontinuidade da moda? É a questão de, por exemplo, tem roupas que agora estão na moda, e em um determinado momento elas não estão mais. Vocês estão compreendendo aí esse exemplo com o que é contemporâneo? Então, quando alguém diz, eu estou na moda, segundo o autor, o Agamben, é contraditório, porque ele já pode estar no momento que ele está falando, ele já não pode mais estar na moda, ele já pode estar fora de moda. Isso porque a moda ela vai acompanhando, né, o tempo, a descontinuidade. Isso que vai apresentar a contemporaneidade, o contemporâneo. Porque a contemporaneidade, ela se desenvolve no presente, no momento em que nós estamos aqui, ó, vivendo. O sujeito contemporâneo, ele vai ser o sujeito que consegue olhar, né? Ele tem uma visão crítica para o tempo. É isso que é enxergar, né? Observar o escuro. Ter essa visão crítica das coisas. E ele diz que são poucos, né, os contemporâneos por conta dessa questão. São poucas as pessoas que têm aquela visão crítica das coisas. Ele fala, né, da questão da escuridão, pode ser as incertezas, o sujeito, ele estando no presente, ele pode olhar para as incertezas futuras que ainda virão. Então, é o olhar diferente sobre o tempo contemporâneo. Vai ser o olhar diferente sobre o tempo. O que vai corroborar, né, com a visão bem atual do Bauman, Zygmunt Bauman, o teórico que vai abordar sobre a questão da liquidez, da rapidez, da identidade. Então, na literatura contemporânea, nós vamos observar os sujeitos que estão ou estavam, né, podemos já dizer que estavam na margem, tendo voz, adquirindo, né, aí o seu lugar de fala dentro da literatura. E aí a gente observa essa desconstrução. Isso, né, que está acontecendo na literatura é uma desconstrução dessas centralidades, né, pois a margem ela está aí conquistando o seu espaço. Alguém quer falar? Deixa eu olhar aqui, falar das incertezas, é perceber as coisas e fazer de conta que não está vendo. Seria justamente a questão de superioridade de alguns estando, outros ficam à margem da sociedade. Muito bom. O tempo é a minha matéria, o tempo presente, vamos de mãos dadas. Muito bem lembrado, Fernando. Então, gente, agora nós vamos passar, né, para o conto Feliz Aniversário da Clarice Lispector. É um conto muito significativo, né, um conto contemporâneo ao nosso tempo. Mesmo esse conto, né, sendo escrito no ano de 1960, é um conto muito atual. Né? Ele pertence ao livro Laços de Família, e nós observamos aí nesse conto o lugar de fala de uma senhora, né, personagem principal, idosa, chamada Dona Anita. Então, um conto que vai nos mostrar a hipocrisia
dos filhos dessa senhora, né? Com a própria mãe. O que é que ela mostra? Ele vai mostrar aí a situação de muitas senhoras idosas atualmente. Não é verdade? Vocês leram esse conto? Leram, né? Muito bem, amigos. Então, conhece já o conto. É bom que vocês tenham lido, porque aí vocês vão estar identificando, né, melhor o que eu estou falando aqui. Então, esse conto, para quem ainda não leu, ele vai se passar numa festa de aniversário de Dona Anita, de 89 anos, em que a família ela comparece somente para cumprir uma obrigação, né? Ou até mesmo cumprir uma tradição. Quando se lê, né, algum texto narrativo, é preciso que vocês fiquem, no caso, bem atentos às entrelinhas, ao que o narrador está querendo repassar. Então, logo no início, nós observamos o narrador dizendo assim, ó, a visita significativa, ao mesmo tempo, um passeio a Copacabana. Então, aí a gente já percebe, né, que o objetivo dos filhos, das noras, não era participar do aniversário da Dona Anita, né, mas sim ir a Copacabana, passear. Então, aqui se consegue observar, né, o objetivo dessa visita a um bairro nobre, né, e não ao aniversário. O aniversário aí é como se fosse um pano de fundo. O marido não veio por razões óbvias. Ele não queria ver os irmãos, o narrador fala. Depois ele fala assim, em outro momento. Olaria, depois de cumprimentar com cara fechada aos de casa, aboletou-se numa das cadeiras e emudeceu, a boca em bico, mantendo sua posição de ultrajada. Aí, abre aspas, ela fala, vim para não deixar de vir. Olhem só, né, o que o narrador está declarando aí para o leitor. É uma família, a gente observa uma família que é cheia de intrigas, irmãos que não se falam, e nós observamos várias intrigas aí nessas descrições. Então, é uma outra passagem, né, que eu coloquei várias passagens do texto. E, para adiantar o expediente, vestira a aniversariante logo depois do almoço. E desde as 2 horas, a aniversariante estava sentada à cabeceira da longa mesa vazia, tesa na sala silenciosa. Então, mesmo, né, a gente observa com a casa cheia, a Dona Anita, ela continuava sozinha. Cada ano vencido pelo aniversariante era aí uma vaga etapa de toda a família. Então, em determinado momento da narrativa, o narrador ele vai descrever, né, a velha, no caso, ele descreve que a velha não se manifestava, e isso, né, quer dizer que ela não estava satisfeita aí com aquele circo, vamos dizer assim, né? Ela não estava nem um pouco satisfeita. Outra pista é como a dona da casa guardava os presentes, né, de forma amarga, irônica. E os sinais, né, de desgosto da personagem. Quando ela parte o bolo, quando o narrador diz, parta o bolo, vovó. Deu a primeira talhada com um punho de assassina, né? Ela coloca, né, a faca tipo com um punho que vai assassinar. Como, é até irônico e tem um tom de humor. Como pudera ela dar à luz aqueles seres risonhos, fracos, sem austeridade? O rancor roncava no seu peito vazio. Uns comunistas era o que eram, uns comunistas. Virou a cabeça e, com força insuspeita, cuspiu no chão. Essa é a forma que a personagem, né, se comporta, com desgosto daquilo ali. Então, o conto ele tem até mesmo um tom sarcástico, às vezes um tom de humor, né, mas com um tom crítico. Como essa passagem, né, quando ela fala, quando o narrador fala, me dá um copo de vinho, disse. O silêncio se fez de súbito, cada um com o copo imobilizado na mão.
Que vovozinha que nada, explodiu a amarga aniversariante. Que o ódio vos carregue, corjas de maricas, voltam de humor, cornos e vagabundas. Me dá um copo de vinho, Dorothy, ordenou. Então, a gente observa, né, que é um conto que fala sobre a consciência da passagem do tempo, né, consciência da passagem do tempo, da construção do corpo envelhecido, e essa questão da construção desse corpo é estudada pela pesquisadora Elódia Xavier, e a gente analisa no conto o que a velhice representa dentro do contexto social, né? Que há, né, uma menor afinidade entre os membros da família. A festa é uma farsa para cumprir, né, um ritual, uma tradição que é repetida aí durante anos, todos os anos. Então, a gente analisa o clima de constrangimento, a hipocrisia social presente nas reuniões familiares. Dona Anita se sentia sufocada, com raiva diante daquela falsidade dos seus familiares, daquele relacionamento familiar. Ela não se manifestava, né, não falava, mas, através das expressões, ela reagia, né, de forma negativa, quando ela reage cuspindo ao chão. Parte do bolo cortado com punhos de assassina, né, e quando ela exige um copo de vinho, com, né, uma amargura e também com autoridade. Então, nós observamos aí, nesse conto, a imagem de uma mulher idosa que vive de favor, no caso, né? Ela vive de favor na casa, né, da filha, sem carinho dos familiares. E isso acontece muito. É um texto mais atual que nunca. Apenas Cordélia, nós observamos da personagem Cordélia, né, que ela tem uma subjetividade, né, ela tem uma maneira de captar, né, o que a figura da personagem Anita está transmitindo. E aí é percebido quando ela fala assim, quando ela diz, a vida é curta, né, no conto. Então, isso vai remeter ao Carpe Diem, e faz parte, né, da experiência da idosa aniversariante. Então, a Anita, a senhora idosa, com sua experiência de vida, sabe das coisas, né? Mas pouco ou nada ela pode fazer, porque ela está ali no momento de dependência, ela é dependente dos familiares. Gente, eu agradeço, tá, pela participação de vocês, pela escuta de vocês. Me sinto muito feliz em ter falado um pouco desses textos e desse texto literário nessa noite aqui para vocês. Muito obrigada. Oi, Elane, boa noite a todos. Primeiramente, agradecer a Elane, Plácido, pela oportunidade, né, que está nos dando aí de falar um pouco dessas obras que são belíssimas. Esse momento que a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre, né, a realidade, a situação que cada obra aí vem nos relatar. E a gente só tem a agradecer. Que hoje já chegamos aqui a 60 participantes. A gente fica até surpresa, né, Elane? Porque todo evento que a gente organiza, a gente sempre tem um número reduzido e a gente agradece de coração, eu e a Elane, os alunos de Presidente Dutra, de Pedreiras, tanto da pós, né, como também da graduação em letras, porque aqui também tem alunos do curso de letras da UEMA de Pedreiras. Eu sei que tem alunos também de outros campos, né, Barra do Corda, Coelho Neto, Colinas, que legal. Então a gente só tem a agradecer, Caxias também, né, Antônio? E a gente só tem a agradecer, Lago da Pedra. Eu não sei se tem algum diretor, algum professor, mas no início eu olhei alguns entrando aqui. Mas enfim, a gente só tem, pessoal, a agradecer, né? Vitória do Mearim, a gente fez o convite para todos os tutores, né, no grupo de tutores da pós em Literatura e Ensino, estendendo o convite, porque
assim, quando eu fiz o convite para a Elane, eu falei, Elane, vamos abrir, né? Porque é um assunto, independente do que for discutido, a gente sempre entende que tudo, na verdade, tem que ser compartilhado, né? Não é porque é algo específico do campus Presidente Dutra e Pedreiras, mas é algo que tem que ser compartilhado. O conhecimento é isso, né? A gente que está nessa luta, eu, Elane, muitos outros, como vocês também, a gente que entra nessa luta como professor, a gente tem esse ofício, né, esse compromisso, na verdade, de colocar, né, assim, de mostrar, de compartilhar o que está aprendendo, o que está vivendo. Né? E quando o curso de especialização em literatura e ensino iniciou, e eu tive a oportunidade de trabalhar com o presidente Dutra, foi uma proposta que eu coloquei no polo, né? Em toda a disciplina a gente faz uma roda de conversa, convida um professor que tem um domínio de pesquisa, né, no assunto, para conversar, para compartilhar um pouco sobre o assunto que está sendo abordado. Né? E aí a gente sempre faz isso. Em cada disciplina que surge na especialização, a gente vai, convida um professor e compartilha, né, nessa roda de conversa. E aí a gente fica assim feliz em ver uma diversidade de pessoas aqui, de diversos cursos, seja de especialização, de graduação, de diversas cidades, e é isso que a gente deseja, né? É sempre estar compartilhando essas informações, de forma que todos realmente possam ter acesso, né? O EMA é isso, né? O EMA, ela tem esse compromisso, e nós que fazemos parte desse processo, a gente luta, né, por essa qualidade, porque algo que a gente se preocupa muito na formação de pessoas, vamos dizer assim, é a qualidade, né, que essa pessoa vai ter quando ele for professor, porque aqui todo mundo tem um objetivo único, é ser um professor de excelência, e é isso que a UEMA forma, profissionais de excelência. E a gente está aqui junto, né, para compartilhar um pouco do que sabe, para compartilhar aquilo que realmente é necessário para que vocês tenham uma formação de excelência. E em nome, né, de todo o programa de especialização em literatura e ensino, né, em nome de todos os tutores, né, de todos os polos que hoje têm a especialização, né, e até mesmo lembrar os alunos da graduação, fiquem atentos, porque essas especializações são maravilhosas. Eu tenho certeza que os alunos que estão aqui cursando a especialização estão gostando, estão amando, porque eu, particularmente, não sou da área de letras, eu sou pedagogo e sou geógrafo, mas eu sou um amante, eu amo demais a literatura. Né? Eu gosto demais porque a literatura, a leitura nesse universo, ele cria, ele forma uma visão crítica nossa, né? A gente acaba tendo uma visão bem mais madura, né, do mundo que a gente está vivendo hoje. A gente sabe que a gente precisa muito disso, né? Viver no mundo atual, com essa diversidade de cultura, como a própria Elane mesmo falou, essa questão de aculturações, né, de modificações que vem acontecendo na sociedade, a gente tem que ter um nível de leitura muito elevado, porque as mudanças são constantes. E nós, enquanto membros da sociedade, enquanto pessoas da cultura, que faz cultura, que vive culturas, a gente tem que entender, né? Porque a gente observa muitos atos preconceituosos, e muitas das vezes esses atos preconceituosos são falta de informações, são ignorâncias, né? E a informação ela é construída na base de leitura, né? Na base de compartilhar informações, essas rodas de conversa, né? Essas vivências em sala de aula que a gente está sentindo falta. Tem pessoas que dizem que o professor está gostando porque não está em sala de aula. Mentira, a gente não está gostando não, a gente preferia estar em sala de aula, compartilhando, discutindo, porque é isso que realmente torna o diferencial, né, de tudo. Então a gente só agradece de coração a participação de todos. Eu em todo momento fiquei aqui escutando ela falando, cada obra que se analisa, né, o que o autor buscou, o que o autor discutiu, o que ele estudou, assim, cada autor tem seu diferencial, tem seu marco, tem sua identidade, e é isso que faz a diferença, né?
E em cada leitura que você faz, por mais difícil que seja, por mais complexo que seja, mas você acaba aprendendo alguma coisa, você acaba entendendo alguma coisa. E é isso que vai te formando, né? Cada pecinha que você vai construindo é o que vai te formando. E a educação é isso, a aprendizagem é isso. É um processo ao longo prazo que a gente vai construindo na nossa caminhada. Graduação, especialização, mestrado, doutorado, até onde você conseguir. O importante é não perder o foco, né? O importante é não desistir, porque realmente a educação, de certo modo, a gente sabe que o estudo cativa um pouco, mas isso faz parte para que a gente entenda esse nosso crescimento, né? Essa nossa forma de crescer, de ver o mundo diferente. Eu só tenho a parabenizar todos que participaram desde o início até o fim, tá? E é isso, pessoal. Aproveitem, outras rodas de conversa vão aparecer, vão surgir, seja no Campo de Pedreiras, Presidente Dutra, Colinas, Barra do Corda, enfim. Se tiver, compartilhe e vamos junto nessa construção aí do conhecimento que nosso país precisa, a nossa região do Médio Mearim necessita, né, de profissionais. E só tenho a agradecer de coração a professora Elane pela disponibilidade e por todos que tiraram um pouquinho do seu tempo para escutá-la, para conversar um pouco com ela sobre essa maravilhosa literatura que ela nos apresentou. Muito obrigado e boa noite. Deixo à disposição dos senhores, quem quiser falar, pode falar. Matheus levantou a mão. Matheus, isso. Pode falar, Matheus. Professor, eu acho interessante que eu acho que uma máxima da contemporaneidade é a representação literária de diversos segmentos da sociedade por eles próprios. Por exemplo, a mulher está auto se representando e a questão do local de fala, essas coisas que têm sido muito divulgadas nas universidades. Só que, às vezes, eu acho que as pessoas tendem, na luta por evitar, por fugir de uma segregação passada, gerar uma segregação no presente, sabe? Às vezes eu sinto que tem pessoas que movem para, por exemplo, os meus antepassados foram estigmatizados, foram marginalizados no passado, agora é a nossa vez de tomar o poder e de fazermos semelhante. É como se houvesse na disputa por poder, na disputa por representatividade, criasse um conflito entre indivíduos, sabe? Pessoas que não conseguem se colocar como na mesma frase. Eu não sei se o senhor está compreendendo o meu ponto de vista, mas, às vezes, eu acredito que a universidade tem um papel de intermediar os discursos e de, é claro, abonar ou desabonar à medida que o discurso vai se propagando. Mas há vários segmentos, há várias pessoas hoje em dia que tendem ao extremismo, que na luta por se representar, por centrar-se, e um alto egocentrismo, o eu totalmente posto em ênfase o tempo todo. Eu acredito que o conhecimento liberta, porque ele permite que todos tenham opiniões a partir de conhecimentos distintos, porque acredito que o conhecimento é um construto que é fundamentado nas diversas visões. Eu conheço, eu viajo pelos diversos discursos e eu me posiciono a partir dos conhecimentos que eu monto com outras pessoas. Mas eu sinto que existe uma luta sendo travada. É isso. Muito bem, Matheus. Essa questão do egocentrismo, obrigada pela tua participação. Essa questão do egocentrismo, ela atrapalha muito, né, o desenvolvimento aí da literatura,
de tudo, né? Porque é a questão da briga por poder. Um quer ter mais ascensão que o outro, né? Então, isso vai, de certa forma, atrapalhar, né, o desenvolvimento dos sujeitos que estão, como eu falei para vocês, à margem. Entendeu? Muito boa a tua colocação, certo? Mais alguém deseja falar? Obrigado, Matheus, parabéns. Mais alguém? Mandar um abraço para a professora Geni. Agora que eu estou vendo que é a professora Geni, né? Cadê a professora Geni? Acho que é isso, né, Lani? Acho que o pessoal não quer mais falar. Então, pessoal, é isso. Eu, particularmente, agradeço de coração. Ô, professora Geni, saudades também. Um abraço, Dávila. Agradeço de coração, tá? Um abraço aí para todos, seja de Pedreiras ou de qualquer outro polo. Estamos aqui sempre à disposição para ajudá-los no que for preciso. Obrigado, Elane, por tudo e por mais uma vez aí estar disponível, né, por esses momentos aí que são maravilhosos. Agradeço de coração. Os alunos aqui do Polo de Pedreiras também, obrigada pela participação, viu? Todos. Então é isso, pessoal. Então a gente agradece. Boa noite a todos. Espero que todos tenham gostado. Espero que tenham gostado desse momento. E é isso. Então, até a próxima. Tchau, tchau.